E estamos online, Arnelli. Pode começar. Ok, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma sexta-feira muito fria aqui em Curitiba. Quem está fora de Curitiba não pode imaginar o quanto está frio aqui hoje. Mas, de qualquer maneira, vamos lá nos aquecer, pelo menos intelectualmente, espiritualmente, né, com mais uma conversa sobre o Purgatório da Divina Comédia de Dante Alighieri, no âmbito do nosso curso de extensão Lectura Dantes em Curitiba, que é uma promoção conjunta da Universidade Federal do Paraná com o Consulado Geral da Itália em Curitiba, realizado pelo curso de Letras Italiano do Departamento de Letras Estrangeiras da UFPR, e coordenado pelas nossas queridas professoras Karine Marielle Rocha da Cunha e Pauleta Santoro, com o apoio do nosso graduado, professor do nosso Centro de Línguas, Vinícius Peretti. Eu gosto de lembrar, de vez em quando, tudo isso porque este é um trabalho de equipe, é um trabalho de conjunto que nós fazemos, de colaboração entre pessoas e instituições, com o intuito de divulgar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós estudamos, que nós pesquisamos na universidade pública. Então, agradeço sempre a presença de todos vocês, a participação, e vamos lá. Vamos continuar conversando sobre conhecimento e cultura, sobre poesia. Hoje nós chegamos ao canto 21 e temos aqui, já para abrir a nossa conversa, um afresco que representa um grande poeta latino, que é conhecido, né, pelo nome de Estácio. O seu nome todo era Públio Papinio Estácio. E aqui nós temos, neste afresco de Luca Signorelli, da Capela de San Brizio, que faz parte da Catedral de Orvieto, que é uma cidade na região da Úmbria, ali no centro-norte da Itália, né? Esse afresco realizado entre 1499 e 1502, então, pelo Luca Signorelli, na Capela de San Brizio, em Orvieto. O poeta Estácio é o grande personagem deste canto, e dos próximos cantos continua sendo personagem, porque o poeta, a alma do poeta Estácio, vai acompanhar de agora em diante Dante e Virgílio no seu percurso de ascensão até o paraíso terrestre. Então nós temos este encontro com o poeta Estácio. Aliás, daqui para frente, Dante só vai encontrar poetas no seu percurso. Vai haver mais almas nos terraços seguintes. Aqui, né, que nós temos a gula e a luxúria. Né? Vai haver outras almas, mas Dante vai conversar com poetas, encontrar poetas. Então aqui nós temos Estácio, que é um poeta que nasceu aproximadamente no ano 45 e morreu no ano 96 depois de Cristo. Nessa conversa com essa alma, Estácio vai explicar a Dante e Virgílio os motivos do terremoto e do grito e do hino de louvor que as almas entoaram e que surpreendeu Dante e Virgílio no final do canto anterior. Bem, nós vamos ter aqui uma questão teórica tratada, não tratada, mencionada de leve, que é essa questão da vontade relativa e da vontade absoluta, segundo o ponto de vista de São Tomás de Aquino. Né? Nós vamos comentar isso brevemente mais para frente. E nós vamos ter aqui também uma pequena comédia na comédia, uma pequena comédia de equívocos ou comédia de enganos, uma cena com um toque de humor que Dante constrói numa construção cênica, parece um pequeno sketch teatral, né, que Dante constrói aqui entre os três, né, três poetas, Dante, Virgílio e Estácio. E isso parte da manifestação de admiração de Estácio por Virgílio. Estácio era um grande admirador de Virgílio, tem a Eneida como modelo, tanto que na sua grande obra, a Tebaida,
Estácio encerra a sua obra com uma brevíssima menção, que é uma homenagem à Eneida. Então, Estácio manifesta a sua admiração por Virgílio. E, para nossa surpresa, mas não é algo assim gravíssimo, mas para nossa surpresa, Dante comete aqui um pequeno deslize, um pequeno engano. Muito provavelmente porque citava de memória, não tinha conhecimento de todas as obras de Estácio, porque algumas destas obras, especialmente as odes, as poesias reunidas sob o título Silvae, né, em latim, né, Silvae, esta obra não era conhecida na época de Dante, ela só foi redescoberta por um intelectual do período do humanismo italiano, o Poggio Bracciolini, que descobriu esta obra, as Silvae, do Estácio, numa biblioteca de um mosteiro. Então, em 1400 e tanto. Então, Dante não conhecia essa obra, nem Dante, nem ninguém na sua época, e esse manuscrito foi encontrado 150 anos depois da época de Dante. E lá, Estácio fala da sua própria origem, né, como sendo napolitano. E Dante confunde este Estácio, este poeta, que nasceu em Nápoles, com outro Estácio, que nasceu na França. Então, tem esta pequena confusão aqui, que é, digamos assim, uma prova de que Dante não é infalível. Claro, nós sabemos que não é infalível, né? Mas nós costumamos brincar sobre a perfeição da obra, da capacidade e da memória de Dante. Aqui tem um pequeno deslize. Bem, o que tem de extremamente interessante aqui, que nós podemos sim falar da genialidade de Dante, da originalidade de Dante, é o fato de que ele representa algo absolutamente simples, óbvio, depois que está feito. O que é que ele representa? A salvação de uma alma. Porque, por incrível que pareça, em absolutamente todas as obras anteriores, e falo de obras literárias, obras de representação plástica, pintura, afresco, escultura, enfim, desenho, o que for, não há representação da salvação de uma alma, do momento em que esta alma deixa de ser uma alma purgante, uma alma que está se purgando, se purificando, e passa a ser uma alma pura, livre, pronta para o paraíso. Não há representação anterior. Então, este é um momento de grande originalidade de Dante. Ele representa exatamente isso, esse momento da passagem desta alma, de uma alma do purgatório para a condição de pureza que lhe permite ascender ao paraíso. Interessante, é a única alma que passa por esse processo na Divina Comédia, né? De toda a obra, este é o exemplo, o único exemplo da salvação de uma alma. E não é uma alma qualquer, é uma alma de um poeta. E aqui, neste canto, nós temos este verso que eu reproduzi aqui na última linha, aqui, né, no nosso PowerPoint. Poeta, o nome que mais dura e mais honra. Este que é um verso conhecidíssimo, repetido por todos os séculos, por muitos poetas, escritores, não só poetas, repetido, enfim, infinitamente. Dante cunha este elogio imenso aos poetas, dizendo: poeta, o nome que mais dura e mais honra. Claro, a palavra nome aqui vale como substantivo, né? Que mais honra, que mais dura e mais honra. Então, não é por acaso que Dante, ao decidir representar a salvação de uma alma, salva a alma de um poeta. Entre outras coisas, um poeta pagão. Então, mais uma vez, Dante aplica a sua retórica para
utilizar com uma certa elasticidade, digamos, a regra de que o batismo é condição fundamental para a salvação das almas. Somente as almas dos cristãos, e para ser cristão é preciso ser batizado, né? Então somente as almas dos cristãos poderiam se salvar. Então Dante interpreta essa regra, nós já sabemos disso, né? Porque Dante salva Catão, que era pré-cristão, era pagão, era inimigo de César, e se suicidou. Ou seja, tem todos os motivos para estar no inferno, né, segundo o critério da dogmática cristã. Mas Dante não só o salva, como o coloca como guardião do purgatório. Então, tem um status, tem uma posição muito especial, acima das outras almas. Depois salva também Manfredi. Né? Nós encontramos Manfredi lá no terceiro canto do Purgatório, salva Manfredi também, que era ateu, né? Que morreu em batalha contra Carlos I d'Anjou, aliado do Papa. Então, Dante também o salva. E salva outros personagens, enfim, nós vamos ver na sequência algumas outras almas de pagãos que são salvos. E Estácio é um deles. E aí Dante o converte por conta própria, digamos, né, ao cristianismo. Então Dante encontra as maneiras, né, quando ele quer contrariar um pouco essa corrente dogmática, ele encontra as maneiras, por causa da sua grande inteligência e do domínio dos meios expressivos e retóricos que constroem uma narrativa coerente sobre a salvação desses personagens. Então, nós temos aqui este momento excepcional da salvação de uma alma, não uma alma qualquer, mas a alma de um poeta. Poeta, o nome que mais dura e mais honra. Então, nós vamos ver logo após a sequência da leitura da professora Pauleta, nós vamos ver o que Dante, como Dante representa este personagem tão especial por vários motivos. Né? E nós vamos ver que este é o início de um processo extremamente interessante de ascensão, porque nós temos nestes dois últimos terraços, né? Aqui estamos saindo do quinto terraço, né? Que é o da avareza e prodigalidade. Os três poetas juntos vão completar o percurso. Então, já era interessante que fossem dois poetas, Dante e Virgílio. A estes se associa mais um terceiro poeta, Estácio. Juntos eles vão percorrer os dois últimos círculos, da gula e da luxúria. No terraço da gula, Dante vai encontrar outro poeta. No terraço da luxúria, outros poetas. Então, não é por acaso, é claro, que Dante, digamos, no seu percurso final, escolhe a poesia como o seu ambiente, o seu meio de elevação. A poesia é, para Dante, não para todos, mas pelo menos para Dante, ele representa a poesia como o seu meio de elevação intelectual e espiritual. É graças à poesia que Dante se aperfeiçoa intelectualmente e espiritualmente, ou seja, racionalmente e espiritualmente. Então não é por acaso que ele vai ser acompanhado somente por poetas, vai encontrar e conversar somente com poetas. Esse percurso de Dante, de Dante poeta, não só personagem aqui, mas de Dante poeta, é um percurso que vai de uma poesia laica, uma poesia de amor, sensual, inclusive, uma poesia que era a poesia do Dolce Stil Nuovo, que cantava a mulher, sim, como um ser intermediário entre o poeta e Deus, mas também cantava a mulher de uma maneira muito mais sensual nas suas poesias de amor. Esse percurso de Dante é um percurso que vai
se construindo ou vai se elevando em direção à teologia, em direção a uma poesia religiosa, uma poesia do sublime. Então, neste processo, nós temos aqui Dante guiado por Virgílio, a razão, a filosofia. Mas aqui nós encontramos Estácio, e Estácio vai ser um intermediário entre a razão e a revelação, entre a filosofia, Virgílio, e a teologia, Beatriz. Porque Estácio vai assumir, nestes próximos cantos, Estácio vai assumir, de uma certa maneira, a função solicitado, estimulado por Virgílio. Estácio vai assumir a função de guia, vai instruir Dante em várias questões, elementos, aspectos sobre os quais Virgílio sente não ter mais o domínio absoluto. Então nós temos Estácio como um intermediário entre Virgílio, a filosofia, e Beatriz, a teologia. Depois nós vamos ter ainda mais uma intermediária ali, que vai ser Matelda, né, uma mulher misteriosa que Dante encontra no paraíso terrestre. Então, entre Virgílio e Beatriz, nós temos Estácio e depois Matelda. É um percurso de ascensão, que simboliza também esse percurso, digamos, real de Dante, da vida de Dante, que passa do poeta laico ao poeta do espírito. Né? Tudo isso representado alegoricamente aqui. Então, vamos ler o canto e depois nós vamos comentar um pouco mais sobre esse processo. Então, por favor, Pauletta, eccomi. com você. La sete natural, che mai non sazia se non con l'acqua, onde la femminetta samaritana domandò la grazia, mi travagliava e pungeami la fretta per la impacciata via dietro al mio duca e condoleami alla giusta vendetta. Ed ecco, sì come ne scrive Luca, che Cristo apparve a due che erano in via, già surto fuor della sepulcral buca ci apparve un'ombra, e dietro a noi venia, dal piè guardando la turba che giace. Né ci addemmo di lei, si parlò pria, dicendo: «O frati miei, Dio vi dea pace». Noi ci volgemmo subiti e Virgilio rendeli il cenno cacciosi con face. Poi cominciò: «Nel beato concilio ti ponga in pace la verace corte che me rilega nell'eterno essilio». «Come?» diss'elli, e parte andavan forte. «Se voi siete ombre che Dio su non degni, chi va per la sua scala tanto scorte?» E il dottor mio: «Se tu riguardi a segni che questi porta e che l'angel profila, ben vedrai che coi buoni convien che regni. Ma perché lei che dì e notte fila non li avea tratta ancora la conocchia, che Cloto impone a ciascuno e compila, l'anima sua, che tua e mia serocchia, venendo su, non potea venir sola, però che al nostro modo non adocchia. Ond'io fui tratto fuor dell'ampia gola d'inferno per mostrargli e mosterolli oltre quanto il potrar menar mia scola. Ma dimmi se tu sai, perché tai crolli diè dianzi il monte e perché tutto ad una parve gridare infino ai suoi piè molli? Sì mi diè, dimandando, per la cruna del mio disio, che pur con la speranza si fece la mia sete men digiuna. Poi cominciò: «Cosa non è che senza ordine senta la religione della montagna, o che sia fuor d'usanza? Libero è qui da ogni alterazione, di quel che il ciel da sé in sé riceve, esserci puote e non d'altro cagione. Perché non pioggia, non grando, non neve, non rugiada, non brina, più su cade che la scaletta di 3 gradi breve. Nuvole spesse non paion né rade, né coruscar, né figlia di Taumante, che di là cangia sovente contrade.
secco vapor non surge più avante che al sommo di 3 gradi ch'io parlai, dov'ha il vicario di Pietro le piante. Trema forse più giù poco o assai, ma per vento che in terra si nasconda non so come, quassù non tremo mai. Tremaci quando alcuna anima monda sentesi, sì che surga o che si mova per salir su, e tal grido seconda. Della mondizia sol voler fa prova, che tutto libero a mutar convento l'alma sorprende, e di voler le giova. Prima vuol ben, ma non lascia il talento che divina giustizia, contravoglia, come fu al peccar, pone al tormento. E io, che son giaciuta a questa doglia 500 anni e più, pur mo sentii libera volontà di miglior soglia. Però sentisti il tremoto e li pii spiriti per lo monte render loda a quel Signor, che tosto su l'invii. Così ne disse, e però ch'el si gode tanto del ber quant'è grande la sete, non saprei dir quant'el mi fece prode. E il savio duca: omai veggio la rete che quivi impiglia e come si scalappia, perché ci trema e di che congaudete. Ora chi fosti? Piacciati ch'io sappia, e perché tanti secoli giaciuto qui se nelle parole tue mi cappia. Nel tempo che il buon Tito, con l'aiuto del sommo regge, vendicò le fora ond'uscì il sangue per Giuda venduto, col nome che più dura e più onora era io di là, rispose quello spirto, famoso assai, ma non con fede ancora. Tanto fu dolce mio vocale spirto, che Tolosano a sé mi trasse a Roma, dove mertai le tempie ornar di mirto. Stazio la gente ancor di là mi noma, cantai di Tebe e poi del grande Achille, ma caddi in via con la seconda soma. Al mio ardor fuor seme le faville, che mi scaldar della divina fiamma onde sono allumati più di 1000. Dell'Eneida dico, la qual mamma fummi e fummi nutrice poetando, senz'essa non fermai peso di dramma. E per esser vivuto di là, quando visse Virgilio, assentirei un sole più che non deggio al mio uscir di bando. Volser Virgilio a me queste parole con viso che, tacendo, disse: taci, ma non può tutto la virtù che vuole. Che riso e pianto son tanto seguaci alla passion di che ciascun si spicca, che men seguon volerne più veraci. Io pur sorrisi come l'uom ch'ammicca, perché l'ombra si tacque e riguardommi negli occhi ove il sembiante più si ficca. E se tanto labore in bene assommi, disse, perché la tua faccia t'è steso un lampeggiar di riso dimostrommi? Or son io d'una parte, d'altra preso, l'una mi fa tacer, l'altra scongiura ch'io dica, ond'io sospiro e sono inteso dal mio maestro e non aver paura, mi dice, di parlar, ma parla e digli quel che dimanda con cotanta cura. Ond'io, forse che tu ti maravigli, antico spirto, del rider ch'io feci, ma più d'ammirazion vo che ti pigli. Questi che guida in alto gli occhi miei è quel Virgilio, dal qual tu togliesti forte a cantar degli uomini e di dei. Se cagion altra al mio rider credesti, lasciala per non vera ed esser credi quelle parole che di lui tu dicesti. Già si inchinava ad abbracciarli i piedi al mio dottor, ma egli disse: frate, non far, che tu sei ombra e ombra vedi. Ed ei surgendo: or puoi la quantità de comprender dell'amor che a te mi scalda, quand'io dismento nostra vanitate, trattando l'ombre come cosa salda. Obrigado, Pauleta. Esse canto é belíssimo, né? É muito, muito forte esse canto como construção estética, como construção conceitual, enfim, é um canto muito, eu gosto muito, né? Acho muito bonito esse canto. E também por tudo aquilo que implica, como eu falei para vocês, aqui é uma enorme exaltação da força, da potência da poesia para a elevação espiritual e intelectual, naturalmente. Então eu gosto muito desse canto. E essa leitura maravilhosa da Pauleta
exalta ainda mais a beleza do canto. Obrigado mesmo, Pauleta, foi muito legal. Bem, como sempre, né? Como sempre. Aqui nós temos, então, para passar um pouco para o comentário do canto, como sempre, duas representações pictóricas, né? Uma que a gente tem aqui, um quadro, né, do Amos Natini, representando ali Dante e Virgílio subindo a montanha. Lá em cima tem um anjo que eles vão encontrar logo, e ali o poeta Estácio que está fazendo uma reverência a Virgílio. E depois aqui nós temos a miniatura, né, do manuscrito Holcomb, em que nós temos também ali, né, na imagem da esquerda, a alma do poeta Estácio, fazendo uma reverência a Virgílio. E aqui, digamos, mais próxima do texto de Dante, né, porque as almas estão sempre nuas, né? E aqui, é claro, por uma questão moral, a imensa maioria dos ilustradores da comédia pinta estas almas vestidas. Inclusive Virgílio, né? Eu não lembro de ter visto até hoje nenhuma representação de Virgílio, né, da alma de Virgílio nua, né? Como Dante insiste várias vezes, né, em que as almas estão todas nuas. Enfim, esse é um detalhe, né, só para a gente pensar um pouquinho, né? É a moral que se impõe sobre a obra literária. Bem, vamos lá então. A sede natural que jamais se sacia, senão com a água em que a jovem samaritana pediu a graça, me atormentava. Bem, então aqui nós temos já algumas coisas a comentar, né? A sede natural, a que Dante se refere aqui, é a curiosidade. Mas a curiosidade no sentido de vontade de saber, vontade de conhecer. De onde Dante tira isso? Bem, no princípio do convívio, o início mesmo, né, desta obra protofilosófica de Dante, que é o Convívio, Dante diz que, assim como afirma Aristóteles, todos os homens naturalmente desejam saber. Então, todos os seres humanos, naturalmente, Dante lá escreve homens, né? Então, todos os homens naturalmente desejam saber. E isso acontece porque Deus criou todas as almas com uma tendência intrínseca a buscar a própria perfeição. E como a perfeição, o grau máximo de perfeição da alma é o conhecimento, está no conhecimento, então todas as almas buscam naturalmente o conhecimento, o saber, para se aperfeiçoar ao máximo. Então esta sede natural de saber é que atormentava Dante. Por quê? O terremoto que eles presenciaram no final do canto anterior, né, o terremoto que Dante não explica porquê, mas ele não pergunta a nenhuma das almas, porque eles continuam andando ali no terraço dos avaros e pródigos, desviando as almas que estão no chão para não pisar sobre elas, mas Dante não pergunta a nenhuma alma. Então aqui, digamos assim, em termos de construção da cena, é uma pequena falha de Dante, sim. Porque se Dante conversa com, entre aspas, todas as almas com as quais ele quer interagir, por que não perguntou para estas almas sobre as quais eles estão passando, quase pisando nelas, tomando cuidado para não pisar? Por que não pergunta a uma dessas? Bem, isso não fica explicado, né? É um daqueles momentos em que, na mente do poeta, outra coisa é mais importante. Então, ele passa por isso como um detalhe e nós também, né, deixamos passar, né, nesse sentido. Bem, então, esta sede de saber, de ter uma resposta para aquele mistério, está atormentando Dante. Bom, mas antes de completar essa frase, a sede natural me atormentava, ele insere ali um episódio bíblico para enriquecer um pouco o teor da sua poesia. Ele diz: a sede que jamais se sacia senão com a água em que a jovem samaritana pediu a graça. Então, esta sede não é uma sede de qualquer conhecimento, é uma sede de um conhecimento
espiritual, de um conhecimento ligado aos mistérios divinos. Porque esse tremor, esse terremoto no purgatório é um mistério de origem divina, é um evento climático, por assim dizer, um evento, enfim, sísmico de origem divina. Então, é preciso uma explicação divina. E por isso a comparação ali com o episódio da jovem samaritana. Esse é um episódio bastante conhecido, né, da Bíblia. Inclusive aqui, né, nós temos a representação aqui do Salvador Dalí para este canto, né, o canto 21 do Purgatório, é justamente, ele escolheu, né, naquela série de aquarelas que ele fez para ilustrar a comédia, né, uma aquarela por canto, ele escolheu representar a jovem samaritana. Então, esta é a aquarela do Salvador Dalí. Bem, qual é o episódio da jovem samaritana? É contado no Evangelho de João. Então, São João conta que um dia Cristo estava passando pela região da Samaria e se sentou à beira de um poço, e nesse momento estava chegando uma jovem samaritana, uma jovem da região da Samaria. E os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. Os judeus se julgavam superiores aos samaritanos e não conversavam, enfim, com os samaritanos. E Jesus pede água a esta jovem samaritana. E ela se surpreende justamente pelo fato de que um judeu lhe tenha dirigido a palavra. Cristo pede água e ela, depois, claro, começa uma conversa ali na qual Jesus vai dizer a ela que se ela soubesse com quem ela estava falando e sobre o que ele estava falando, ela é que lhe pediria a água que sacia eternamente. A água que se ela bebesse daquela água, jamais teria sede novamente. Bom, lá naquele caso do Evangelho de João, do episódio da boa samaritana, esta água da qual fala Jesus simboliza, claro, é uma questão de interpretação, mas enfim, a maioria dos intérpretes do episódio entende que é a graça divina. Aqui seria mais adequado a gente interpretar como a revelação divina. Mas, enfim, né, estão interligados as coisas. Revelação aqui porque é revelação de um conceito, de uma explicação em termos de palavras. Então, aqui, mais do que a graça divina, seria a revelação da palavra que explica. Então, Dante diz isso, né? Começa com essas duas referências. A sede natural, que remete diretamente a Aristóteles, né? E o seu pensamento declarado na sua obra Metafísica, de que todos os homens naturalmente desejam saber. E aí Dante, então, insere esse episódio da jovem samaritana para unir as duas coisas. A filosofia e a religião. E ele diz, e empurrava-me à pressa pela complicada via atrás do meu guia e conduía-me à justa vingança. Bem, então, ao mesmo tempo em que ele está com pressa, está seguindo Virgílio, está desviando as almas que estão no chão, está extremamente curioso e, além de tudo, ainda sente fortemente a comoção pelo sofrimento destas almas que estão ali. Então, todos esses sentimentos, ao mesmo tempo, fazem com que talvez ele não saiba exatamente como agir, por isso não para perguntar a uma alma. Bom, e aí ele insere mais um episódio, lembrando mais um evangelho, neste caso de Lucas, e diz, e eis, assim como escreve Lucas, que Cristo apareceu aos dois que estavam na via, já ressurgido fora da sepulcral caverna. Bem, então aqui, claro, a referência, mais uma vez, à Bíblia, ao episódio em que, logo depois da ressurreição, Cristo aparece a dois discípulos que estavam indo de Jerusalém para o pequeno povoado de Emaús. E Cristo surge
de repente, do nada, e saúda, cumprimenta esses dois apóstolos que não o reconhecem. Então, a referência aqui, é claro, não é comparando Estácio e Cristo, é comparando o modo como Cristo surge de repente e saúda os dois apóstolos, e o modo como Estácio aqui surge e saúda os dois poetas. Então, é essa comparação, né? Claro que aqui tem aquele algo a mais que Dante frequentemente insere numa analogia, numa comparação simples. Qual é esse algo a mais? É claro que toda alma que conclui o seu percurso de purificação é como se ressuscitasse para a vida eterna, para o paraíso, para se unir a Deus, que é exatamente a ideia da ressurreição de Cristo, né? Cristo morre como homem, como corpo material, e ressuscita como espírito. E aqui essas almas que já tiveram o corpo material morto muito antes, aqui passaram por esse processo todo de purificação, então é como se elas nascessem de novo, ou ressuscitassem, puras e prontas para o paraíso. Então, claro, a comparação aqui vai além só desse modo de surgir, né, de repente, do nada, sem que estes dois apóstolos ou poetas tenham percebido que alguém vinha atrás deles. Então, continuando ali, ele diz, assim como Cristo surgiu aqueles dois apóstolos, nos apareceu uma sombra e vinha atrás de nós, que dos pés guardando a turma que jaz, nem nos demos conta dela até que falou. Bem, então vejam que Dante diz aqui, né? Eles estavam dos pés guardando a turba que jaz. Então, eles estavam cuidando para não pisar naquelas almas que jazem, que estão ali deitadas, aderidas ao chão, né? Coladas ao chão. Então, eles estavam prestando muita atenção no percurso, porque lembrem que não havia muito espaço entre as almas e o precipício, então eles estavam prestando muita atenção para não pisar nas almas, não cair também. Então não percebem que vinha uma alma atrás deles, fazendo o mesmo processo, né? Tentando não pisar nas outras almas. Até que essa alma falou, dizendo, ó meus irmãos, Deus vos dê a paz. Nós nos voltamos imediatamente e Virgílio retornou o aceno que ali convinha. Bem, então, vejam que inclusive a saudação que esta alma faz aos dois é muito próximo daquilo que Jesus, ressuscitado, ou mesmo já antes, né, da morte, fazia aos seus discípulos, né, como saudação. A paz esteja convosco, ou Deus vos dê a paz. Então aqui, o famoso pax vobis, né, do latim, né, a paz esteja convosco. Mas aqui, então, Deus vos dê a paz, a mesma saudação, praticamente. Então, Virgílio, os dois se voltam, olham para a alma, e Virgílio responde. E aqui, Virgílio, numa atitude que nós já conhecemos de Virgílio, que oscila entre o orgulho de ser uma alma tão elevada, tão avançada, que foi o escolhido para ser o guia de Dante. Então, oscila entre este orgulho de ser esta alma elevada e a tristeza ou a melancolia por, mesmo sendo uma alma elevada, não gozar dos mesmos privilégios destas almas que vão para o paraíso. Então, Virgílio várias vezes já nos deu demonstrações da sua melancolia, da sua tristeza por estar nesta condição. Assim como todas as almas daqueles sábios da antiguidade, enfim, daqueles espíritos iluminados da antiguidade, que teriam condições de ir para o paraíso se tivessem sido batizados,
se tivessem conhecido o verdadeiro Deus, a verdadeira religião. Mas, como isso é uma condição sine qua non para a salvação, não puderam ser salvos e estão lá no limbo. Então, o limbo, que não tem sofrimento, mas tem esta condição melancólica das almas, que Virgílio define lá no canto 4 já do inferno, dizendo: sem esperança vivemos em desejo. Ou seja, eles têm um desejo eterno de ver Deus, mas sabem que esse desejo é um desejo sem esperança. Não vão jamais ver Deus. Então, não tem um sofrimento, mas tem esse desejo não realizado, que pode ser até encarado como um certo sofrimento. Virgílio faz questão de esclarecer isso. Diz ali: no beato concílio te ponha em paz haverás corte, que me relega ao eterno exílio. Então ele responde, né, com estas palavras, bastante educado, mas dizendo, devolvendo a saudação, digamos, né, no beato concílio te ponha em paz haverás corte, ou seja, a corte de Deus te dê a paz no eterno concílio, no paraíso. Esta mesma corte que me relega ao exílio, ou seja, que não me permite a entrada no paraíso. Bom, isto naturalmente vai surpreender esta alma, que vai dizer: como? Disse ele, e enquanto isso íamos rápido. Então, a surpresa desta alma, que esta alma, vejam, é uma alma que já concluiu o seu processo de purificação, mas ainda não tem a visão que tem todas as almas do paraíso, porque ela ainda não está no verdadeiro paraíso. Esta alma já está purificada, mas não passou ainda pelos processos, pelos ritos lustrais, né, os ritos de purificação final que todas as almas, subentende-se, devem passar ali no paraíso terrestre. Mergulho nos 2 rios, né, o Letes e o Eunoé, antes de poder ascender ao verdadeiro paraíso. Então, esta alma não tem a visão de todas as almas, a visão em Deus, ou seja, a visão com a mente de Deus, que tem todos os anjos e todas as almas do paraíso. Então, por isso a surpresa desta alma, né? Uma surpresa muito legítima e uma curiosidade muito legítima e que parece ainda muito humana. Então, como? Se vós sois sombras que Deus acima não aceita, quem vos escoltou pela sua escada? Então, aqui, 2 coisas interessantes, né? A surpresa de Estácio, a maneira como ele faz a pergunta, né? Quer dizer, quem vos escoltou pela escada que leva a Deus? O purgatório é a escada que leva a Deus. E a questão, novamente, do guia ou da escolta, né? A preocupação extrema sempre de todas essas almas, né? Querendo saber várias vezes lá no inferno quem é o guia, quem é a escolta. E aqui no purgatório também, desde a entrada deles lá na praia, em que Catão, o guardião do purgatório, já questiona Dante e Virgílio quem os guiou do inferno até a praia do purgatório. Quem é a escolta? E depois, várias outras vezes, né, essa pergunta vem à tona. Aqui, mais uma vez. Né? Quem vos escoltou? E aí Virgílio vai explicar, né? Se tu observares os sinais que este leva e que o anjo delineia, ou seja, se você observar os pés que ele ainda tem marcados na testa, bem verás que com os bons convém que ele reine. Então, a primeira parte da explicação de Virgílio é, respondendo à pergunta de Estácio, se vós sois sombras que Deus acima não aceita, então Virgílio primeiro diz isso porque é mais importante. Né? Se tu observares que ele tem as marcas dos pés, que simbolizam os pecados, que foram gravados pelo anjo na sua testa, podes ver que ele é um dos que se salvarão. Então aqui Virgílio explica e, ao mesmo tempo, mais uma vez, a confirmação de que Dante será salvo. Dante vai para o paraíso. Então aqui está definido mais uma vez. E daí vem a especificação, né, o detalhamento da resposta.
Mas porque aquela que dia e noite fia, não lhe tinha ainda acabado o novelo, que Cloto impõe a cada um e enrola? Bem, então aqui Dante volta para a mitologia. Quando diz, aquela que dia e noite fia. É claro que ele está fazendo referência aqui à mitologia, tanto a grega quanto a latina, né, que tem estas figuras das tecedeiras, né, que tecem, que constroem, né, enrolam o fio da vida, tecem o destino e cortam o fio, determinando a morte. Então, isso existe já lá na mitologia grega, que são as moiras, né? Então, a gente tem lá, Cloto é aquela que enrola o fio da vida. Depois, Láquesis, aquela que fia e tece o destino da pessoa. E Atropos é aquela que corta o fio quando chega o momento da morte. Então, as tecedeiras, né, que tecem o nascimento, o destino e a morte do ser humano. E tem, claro, as equivalentes latinas, que são chamadas de parcas, né, e ali nós temos a nona, a décima e a parca, ou morte. Então, a nona é uma referência aos 9 meses em que o bebê está no útero materno. Então, nesses 9 meses, esta deusa está tecendo o fio da vida. A décima, que é a referência ao primeiro mês primeiro mês de vida, então começa a se efetivamente fazer a tessitura do destino. E depois, a última delas, que é a parca, propriamente, o nome é parca, ou morta, que corta o fio. Então, a referência de Dante é esta, né? Dante usa o nome em grego, né? Então ele usa Cloto ali, né? Nome em grego, porque esses nomes eram muito conhecidos, né? Tanto em grego quanto em latim, né? Muito conhecidos. Então ele diz, como aquela que dia e noite fia não lhe tinha ainda acabado o novelo, então como Láquesis não havia ainda tecido todo o destino de Dante com o fio que Cloto enrola, então Atropos não havia ainda cortado o fio, ou seja, tudo isso para dizer, Dante está vivo ainda. A sua alma, que é tua e minha irmã, vindo acima, não podia vir sozinha, porque do nosso modo não vê. Então vejam, esta é uma explicação muito simples, muito imediata, muito direta, de Virgílio, né, dizendo como a alma de Dante ainda está ligada ao corpo, está presa no corpo, ele não pode ver a realidade espiritual como nós, almas, a vemos. Então, eles do nosso modo não vê, porque Dante só vê com os olhos materiais, né? Não com os olhos, não com um olhar espiritual como as almas. Então, por isso é que ele precisava de um guia. Esta é a primeira explicação um pouquinho mais consistente que Virgílio dá sobre o porquê da necessidade de um guia. E aí ele vai dizer, de uma certa maneira, quem ele é, dizendo que ele é o guia, não dizendo o nome ainda, porque isso fica reservado para depois, para aquela pequena comédia, pequena encenação que Dante vai construir magistralmente, uma encenação cheia de ironia ali, né? Então Virgílio diz, pelo que eu fui tirado fora da ampla garganta do inferno para lhe mostrar, lhe mostrarei, além, quanto o poderá levar minha escola. Então vejam, aqui Virgílio é muito categórico, né? Ele afirma com muita certeza, com muita segurança que ele vai mostrar para Dante ainda mais coisas. Já o trouxe desde a selva em que Dante estava perdido, fora do inferno, até a entrada do inferno, por todo o inferno, subindo por todo o antepurgatório, por todo o purgatório até agora, e vai conduzi-lo ainda o quanto o puder levar à sua escola. O que ele quer dizer com isso? Bem, até agora, nós sabemos, desde o começo,
Virgílio simboliza o quê? A razão. Então, qual é a escola de Virgílio? É a filosofia, mas é também a poesia. Então, a escola de Virgílio, aqui a gente pode entender em sentido muito amplo, né? A escola de Virgílio é, ao mesmo tempo, a poesia e a filosofia. Mas eu diria a filosofia, né? A razão, porque Virgílio simboliza mesmo a razão. Então, até onde a razão puder ser a guia de Dante, Virgílio vai conduzi-lo. A partir dali, onde a razão não for mais, digamos assim, a razão já estiver superada, a partir dali, quem vai conduzi-lo vai ser a fé, a teologia. E elemento intermediário, neste caso, entre Virgílio e Beatriz, vai ser brevemente, nestes cantos que restam, o poeta Estácio. É aquilo que eu já havia falado para vocês. Porque a partir de um certo ponto, a razão não basta. É preciso ter fé, coisa que Virgílio nunca teve na vida. Então aqui nós temos Estácio, que representa ao mesmo tempo a razão e a fé. Foi um poeta, foi pagão, foi um romano, como Virgílio, né? Nasceu 60 e tantos anos depois de Virgílio, da morte de Virgílio, né? Mas enfim, foi um poeta pagão romano como Virgílio, mas que na visão de Dante se converteu ao cristianismo. Então a gente tem Estácio, que representa ao mesmo tempo razão, poesia e fé. E por isso vai ser o intermediário entre Virgílio, Dante e Beatriz. Bem, feita essa breve explicação de Virgílio, ele pergunta sobre o terremoto. Mas diz-me, se tu sabes, por que tais tremores deu antes o monte? E por que todas, como uma, pareceu que gritassem até os seus pés molhados? Os pés molhados do purgatório, né? Quer dizer, a base do purgatório que está banhada pelas águas do oceano. Então, os pés molhados aqui, os pés da montanha. E Virgílio diz, né? Parece que, além do tremor da montanha, parece que todas as almas daqui de cima até a base da montanha cantaram a uma só voz aquele hino de glória a Deus. Então, é isso que ele pergunta a esta alma. Aqui nós temos uma representação sempre do Gustave Doré, né? Desta vez não é uma das ilustrações da comédia, mas é uma das ilustrações da Bíblia, porque o Gustave Doré ilustrou muitas obras, né? Então ilustrou também a Bíblia. Então aqui nós temos, né, aquela cena, aqui fizemos referência agora há pouco, né, Jesus e os discípulos na estrada para Emaús. Né, a representação então do Doré. Bem, então Virgílio faz a pergunta e aí Dante manifesta o seu contentamento, porque Virgílio fez a pergunta certa, exata, que Dante gostaria de fazer. Então ele diz, assim acertou perguntando no centro do meu desejo, que já só com a esperança se fez a minha sede menos urgente. Então a sede de saber que Dante manifesta nos primeiros versos já começa a se aplacar só pela perspectiva de ter a resposta, visto que Virgílio fez a pergunta certa. Aquele começou. Bem, antes de dizer o que ele começou, nós vamos ver aqui que esta alma, que nós já sabemos que é o poeta Estácio, mas eles ainda não, esta alma faz uma não tão curta digressão sobre as condições do purgatório antes de responder aquilo que Virgílio havia perguntado. Então ele vai dizer, nada existe que sem ordem sinta a religião da montanha ou que seja fora de costume. Então, nada existe sem ordem no purgatório, nada fora de costume. Ou seja, aqui na montanha do purgatório só acontece aquilo que é estabelecido por Deus e sempre da mesma maneira, sempre na mesma ordem. Não existe surpresa, não existe improvisação. Né? Tudo acontece da maneira como tem que acontecer, prevista
na regra geral, digamos, né, prevista por Deus. Bom, aí ele vai dizer então que livre se está aqui de toda alteração. Daquilo que o céu de si para si recebe pode ser razão, e não de outra coisa. Então, tudo aquilo que acontece aqui, a razão está no céu. Ou seja, na vontade de Deus, só aquilo que é vontade de Deus acontece aqui. Não há fenômeno de nenhuma ordem, de nenhuma espécie que aconteça aqui por, não sei, por espontaneamente. Né? Acontece regulado sempre. Quais fenômenos ele vai dizer? Bom, porque nem chuva, nem granizo, nem neve, nem orvalho, nem geada cai acima da escadinha de 3 degraus breve. Então, a escadinha de 3 degraus, né, todo mundo lembra, é a escada que leva à porta do verdadeiro purgatório, né, lá onde está o anjo porteiro que permitiu a entrada de Dante e Virgílio. Então, acima daquela porta, que marca o início do verdadeiro purgatório, que dali para baixo é o antipurgatório. Acima daquela porta, daqueles 3 degraus, nenhum fenômeno climático afeta o purgatório. Né? Nem chuva, nem granizo, nem neve, nem orvalho, nem geada. Nuvens espessas não há, nem rarefeitas. Então, não há nuvens. Nem relâmpagos, nem filha de Talmante, que lá muda frequentemente de lugar. Então, nem relâmpagos, nem filha de Talmante. Bom, quem é a filha de Talmante? Novamente, referência à mitologia. Na mitologia grega, a filha de Talmante é Íris, filha de Talmante e Eletra. Talmante é um deus marinho, Eletra é uma ninfa marinha. Então, Íris é a filha de Talmante e Eletra, e que é a mensageira dos deuses, especialmente mensageira da deusa Hera, a esposa de Zeus. E a marca que ela deixa no céu é justamente quando ela se desloca para levar as mensagens. Então, aquela Íris, aquele arco que Íris deixa no céu, é o arco de Íris, que depois se torna arco-íris. Então, Íris é a mensageira dos deuses. Divide essa função com Mercúrio, né? Hermes. Então, aqui também não há então, nem nuvens, nem relâmpagos, nem arco-íris. E ele diz que lá frequentemente muda de lugar. Claro, o arco-íris não nasce ou não aparece sempre no mesmo lugar, né? Então ele aparece em locais diferentes, e a mitologia, então, explica isso de acordo com a origem e destino da mensagem que Íris deveria levar para o amando de um deus. Vapor seco não surge mais, adiante do alto dos 3 degraus de que falei, onde tem o vigário de Pedro às solas. Então, vapor seco, vento. Né? O vapor seco é o vento tanto de superfície quanto subterrâneo, né? Porque eles tinham uma ideia, e isso já vem de Aristóteles também, né? De que os terremotos eram causados por ventos subterrâneos. Então, ele diz ali, vapor seco é o vento da superfície ou subterrâneo. Então, não acontece nem vento e nem há terremotos naturais. Então, esse tremor da montanha, na verdade, não é exatamente um terremoto, né? Não é um tremor natural. Daí ele diz lá, treme talvez, e tem um talvez aqui, né? Ele nem sabe direito, treme talvez mais abaixo, pouco ou bastante, mas por vento que na terra se esconda, não sei como, aqui em cima nunca tremeu. Então, esse vento que se esconda na terra, aquilo que eu falei, né? Eles entendiam já desde Aristóteles que o vento de superfície é o ar em movimento. E o vento subterrâneo, quando se movimenta lá, causa terremoto. Então ele diz ali, nem por vento que na terra se esconda. Ele diz, aqui em cima nunca tremeu. Talvez lá embaixo aconteça, mas esse talvez dá a entender que realmente ele não sabe. Né? Ele nunca sentiu enquanto passou seus 300 anos lá. Depois nós vamos ver, né, que essa alma, a alma do Estácio, passou 300 anos lá no antipurgatório.
Bem, então aqui acabou a explicação do que não acontece, né? Ele faz toda essa digressão, como eu disse antes, né? Para explicar o que não acontece no purgatório. E agora, finalmente, ele vai explicar, respondendo à pergunta de Virgílio, o que aconteceu. Treme quando alguma alma limpa se sente, de modo que levanta ou se move para subir. E tal grito a isso segue. Então, finalmente a explicação, né? Quando uma alma conclui o seu processo de purgação, de purificação, ela se sente limpa, sabe que está pura, purificada, e então a montanha toda vibra, né, uma vibração positiva desta montanha, de uma certa maneira, para celebrar a salvação, a purificação de mais uma alma. E todas as almas entendem isso e cantam aquele hino de glória a Deus pelo fato, pelo quase milagre de mais uma salvação. E daí ele continua ampliando a explicação, né? Ele diz, da limpeza só o querer é prova, que todo livre para mudar companhia, a alma surpreende e de querer a agrada. Bom, então, do fato de que esta alma completou o seu ciclo de purificação, a única prova que esta alma tem é a própria vontade, né? O querer, né? Então, quando ela sente intensamente o desejo de se levantar, no caso desses que estavam deitados aqui, né, de se levantar e subir em direção ao paraíso terrestre, é esse desejo que é a prova de que o seu processo de purificação está completo. Isso quer dizer que antes, então, ela não desejava subir para o paraíso? Não é isso. Aqui que vai entrar essa questão da vontade absoluta e vontade relativa, né? Ele vai dizer ali, antes de sentir esse desejo intenso de subir, antes bem o quer, mas não o deixa o desejo que a divina justiça, contra a vontade, como foi ao pecar, impõe ao tormento. Bem, este pedaço aqui, que são esses 2 tercetos, né, 6 versos, tratam dessa questão, uma questão filosófica, discutida principalmente por Tomás de Aquino. Né? São Tomás de Aquino, né, vocês sabem, já falei inúmeras vezes, é a grande referência da filosofia e da teologia para Dante. Então, Tomás de Aquino diferencia a vontade absoluta da vontade relativa e diz que nenhuma alma se dá ao sofrimento voluntariamente. Nenhuma alma deseja o sofrimento. A vontade absoluta, natural, espontânea de toda alma que chega no purgatório é subir ao paraíso. Mas, por uma questão de justiça e de consciência, esta alma sabe que ela deve se purificar. A purificação é a condição necessária para ir ao paraíso. Então, antes de estar pura, ela não pode. Por isso, ela deseja o sofrimento, porque o sofrimento é o caminho para a purificação. Então, a vontade absoluta deseja o paraíso, mas a vontade relativa, associada à razão e comandada pela razão, faz com que essa alma deseje o sofrimento, que é o único meio de se purificar. Então é bastante simples, na verdade, isso, né? A questão da vontade absoluta e da relativa. A absoluta é só o desejo natural, espontâneo. A vontade relativa é modelada pela inteligência, pela razão, pela consciência. Então, por uma questão de justiça, essa alma sabe que ela deve sofrer para se purificar. Sofrer para compensar o sofrimento que causou durante a vida. Então, esta é a questão de justiça. Se essa alma era a alma de um pecador, o pecado é o sofrimento, causa o sofrimento alheio. Então, para compensar o sofrimento que causou, ela deve sofrer aqui, naturalmente.
O sofrimento é só uma parte, né? O sofrimento, a meditação, a reflexão, etc. Mas então é por isso que essa alma deseja sofrer para se purificar, para poder subir ao paraíso. Quando ela sente somente o desejo de subir, não mais de sofrer, ela sabe que o seu processo está concluído. E aí ele vai dizer, e eu, que jazia neste sofrimento há 500 anos e mais, há pouco senti livre vontade de melhor passagem. Por isso sentistes o terremoto e os pios espíritos pelo monte render louvores àquele Senhor, que logo acima os envie. Bem, então aqui está a explicação do Estácio sobre o terremoto, sobre a questão da vontade relativa, de quando a alma sabe que está pura, por quê, o que acontece. E aí, a informação extra, né, que ele passou 500 anos aqui no terraço dos avaros e pródigos. Então, 500 anos. Bem, se nós fizermos as contas, lá no começo, quando eu falei para vocês que o grande personagem deste canto era o poeta Estácio, eu falei, coloquei escrito lá, né? Não sei se eu falei ou não, mas enfim, estava escrito lá. Ele nasceu no ano, mais ou menos no ano de 45 e morreu no ano de 96 depois de Cristo. Até 1300 são 1204 anos. Então aqui ele ficou 500 anos. Mais para frente, né, nos próximos cantos, né, nós vamos descobrir que ele ficou 300 anos no antepurgatório e mais 400 no terraço da Assídia, porque ele foi ele teve a sua fé secreta, então ele foi, de uma certa maneira, displicente ao manifestar a sua fé. Então, assidioso, preguiçoso espiritualmente, ficou 400 anos lá e mais 500 aqui. Então, 1.200 anos no purgatório. Não é pouco. Especialmente se a gente pensar que Beatriz, né, se a gente fizer uma comparação aqui, Beatriz morreu em 1290. E aqui em 1300, quando se dá a viagem, Beatriz já está lá no alto do paraíso, próxima de Santa Lucia, de Santa Maria, em 10 anos. Então vejam que Beatriz realmente Dante a salva a jato, né? É um processo realmente de uma velocidade espantosa, esse processo de salvação, de purificação de Beatriz, né? Ela era praticamente uma santa, né? Porque vejam que Estácio fica 1.200 anos no purgatório, Beatriz menos de 10, né? Porque aqui a gente está na Semana Santa do ano de 1300, ela morreu em 1290, menos de 10 anos completos e ela já está no paraíso. Então aqui, né, só para fazer uma comparação. Bem, aqui a gente tem mais uma das ilustrações, né, do nosso já conhecido Federico Zuccari, né, que temos aqui as almas todas estendidas no chão, e ali Dante e Virgílio, primeiro a alma que aparece e saúda, cumprimenta os dois, e depois lá a gente tem a alma de Estácio inclinada diante de Virgílio, né, que é o que vai acontecer aqui mais no final do canto, né? Bem, assim nos disse, e porque se goza tanto do beber quanto é grande a sede, não saberia dizer quanto ele me fez feliz. Então aquela mesma imagem que Dante dá da natural sede de saber que o atormentava profundamente, agora foi saciada. Então ele agora sabe o que aconteceu. O mistério foi desfeito. Então ele diz, não sei nem como dizer o quanto eu estou feliz de ter tido a resposta deste mistério que ele diz no final do canto anterior, né, que ele, pelo que ele lembra, ele jamais tinha tido tanta curiosidade, tanta vontade de saber alguma coisa, quanto desta vez de saber sobre o terremoto, de ter uma explicação sobre o terremoto do purgatório. E o sábio guia, agora vejo a rede que aqui vos enreda e como dela se liberta, porque aqui treme e de que aqui se regozija. Bem, então Virgílio só diz, tá, então entendi,
tá tudo certo. E aí passa ao próximo tema da sua curiosidade de Dante, quem é essa alma? Então ele vai perguntar, ora quem foste, permita que eu saiba, e por que tantos séculos jazeste aqui nas palavras tuas me esclareça? Bem, então Virgílio já achou 5 séculos, tempo demais. Quando ele descobrir depois que não foram 5, mas foram 12, vai ficar muito mais surpreso ainda. Bem, aqui nós temos, né, como ilustração, né, uma miniatura do Guglielmo Giraldi, do famoso Dante Urbinate, que é considerado por muitos, né, a edição mais bela da Divina Comédia. E aí começa então a explicação, a resposta do Estácio, dizendo quem ele é. No tempo que o bom Tito, com a ajuda do sumo rei, vingou os furos de onde saiu o sangue por Judas vendido, com o nome que mais dura e mais honra, estava eu lá. Respondeu aquele espírito, bem famoso, mas não ainda com fé. Bem, então, como eu coloquei ele na nota, né, ele começa a se identificar de uma maneira bem comum, bem usual, identificando imperadores, reis, grandes acontecimentos, né? Isso é ou imperador, ou papa, ou um rei, ou grandes acontecimentos, né? Esta é a maneira tradicional de muitas almas se apresentarem. Aqui ele diz, então, no tempo que o bom Tito vingou os ferimentos de Jesus, ou seja, vingou a crucificação, a morte de Jesus. E ele diz isso de uma maneira um pouco estranha, né? Vingou os furos de onde saiu o sangue por Judas vendido. Então, aqui enfatizando, né, a culpa de Judas, a traição e a morte violenta de Cristo. Por que ele diz isso? De uma certa maneira, para justificar algo que não era muito bem aceito por todos os cristãos. O fato de que Jerusalém havia sido praticamente destruída pelos romanos e que isso havia sido uma coisa boa. Né? Isso, não havia concordância sobre isso, que havia sido uma coisa boa, mas Dante acha que sim. Dante acha que foi uma justa punição. Né? A cidade, entre aspas, né? A cidade de Jerusalém crucificou Cristo. Claro que não é bem assim, né? Não foi a cidade de Jerusalém que crucificou Cristo. Por isso eu coloco as aspas, né? Mas um pouco essa ideia, para simplificar, foi o governo cuja sede era na cidade de Jerusalém foi responsável pela crucificação de Cristo. Então foram justamente punidos com a destruição da cidade. Bem, aí a questão é meio complicada, né? Porque associar uma coisa diretamente com a outra é bem aquele procedimento da mentalidade medieval que tendia a interpretar tudo a partir de uma visão cristã, de uma ótica cristã. Então, o fato de que os romanos tenham combatido uma rebelião em Jerusalém e tenham destruído a cidade, quase 30 anos, não, aliás, mais de 30, né, pouco mais de 35 anos depois da morte de Cristo, associar esse fato, 36 anos depois da morte de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém. Dizer que isso foi uma justa punição para a cidade que havia permitido a morte de Cristo, é uma interpretação, digamos, um pouco forçada, mas muito comum na Idade Média. Havia uma interpretação que tentava cristianizar todos os fatos históricos. Então, vê tudo como causa e consequência da vontade divina e, enfim, dos desígnios divinos. Bem, então ele começa a se apresentar falando do bom Tito. E parece que esse imperador ele é conhecido por ter sido bom realmente. Então, quando ele diz aqui bom Tito, você pensa, tá, mas o cara destruiu a cidade de Jerusalém. Ele era bom mesmo?
Claro, depende muito do ponto de vista. Neste momento em que ele destrói, ele estava comandando o exército romano que destruiu Jerusalém, mas ele não era imperador nesse momento. Né? O Tito depois foi imperador. Neste momento, Jerusalém foi destruída no ano de 70 depois de Cristo. O imperador era o pai do Tito, era o Vespasiano. Então, durante o império do Vespasiano, é que a cidade de Jerusalém foi destruída. Tito era filho do Vespasiano. Depois, quando o Vespasiano morre, no ano de 79, né, Vespasiano foi imperador por 10 anos, de 69 até 79 depois de Cristo, naturalmente. Quando Vespasiano morre, o Tito assume o império. Fica só 2 anos, mas foi considerado um ótimo imperador, porque, segundo os cronistas, os historiadores da época, ele era muito rico e costumava ajudar a todos aqueles que precisavam. Grande exemplo disso, no ano de 79, que houve a grande erupção do Vesúvio, que matou a maior parte da população de Herculano, de Pompeia e várias outras cidades ali em torno. O imperador Tito usou grande parte da sua fortuna pessoal, e não do império, a sua fortuna pessoal, para ajudar aqueles todos que sobreviveram à erupção do Vesúvio. Depois, no ano seguinte, no ano de 80, houve um grande incêndio em Roma. Novamente, ele usou a sua fortuna pessoal para ajudar todos aqueles que tinham sido vítimas ou eram sobreviventes, enfim, do incêndio. Isso é o que a história diz. Então, esse bom Tito até faz um certo sentido, embora ele tenha sido o comandante que destruiu Jerusalém. Então ele, como eu disse, não era imperador na época em que ele destruiu Jerusalém. Era seu pai. Depois dele vem o seu irmão mais novo, que é o Domiciano, que vai ficar no cargo ali, digamos, de imperador, do ano de 81, quando ele morre, até o final do século, até o ano de 96, que é o ano em que morre o Estácio. Então, Estácio elogia aqui o Tito, mas ele morreu no mesmo ano em que morreu o irmão mais novo do Tito, que era o imperador Domiciano. Bem, então aqui ele diz este verso fantástico, maravilhoso, que diz tudo o que Dante pensa sobre a poesia. Ele diz: com o nome que mais dura e mais honra. Entre todas as possibilidades, ser rei, ser imperador, ser papa, ser um herói, seja lá o que for, o nome que mais dura e mais honra é o de poeta. Porque o corpo morre, mas o espírito, a alma, a mente sobrevive no texto poético. Se é verdade ou não é discutível, mas o fato é que nós estamos aqui, vocês todos estamos aqui hoje, de uma certa maneira ainda honrando e exaltando a poesia de alguém que morreu há 700 anos atrás. Então, o nome que mais dura e mais honra. Realmente é um verso daqueles lapidares que se tornam, digamos assim, um instrumento retórico, usado por muitos, ao longo dos séculos e até hoje. Então, é aqui que Estácio define esta concepção de poeta e de poesia, naturalmente. Com o nome que mais dura e mais honra, estava eu lá, bem famoso, mas ainda não com fé. Bom, então ele diz, nesse tempo, no ano de 70 depois de Cristo, ele, Estácio, já era um poeta bem famoso, mas ainda não tinha se convertido ao cristianismo. E depois ele diz que a poesia dele foi tão doce, tão musical, tão bonita, tanto foi doce o meu vocal espírito, que de Toulouse me atraiu a si Roma, onde merecia as têmporas ornar de mirto. Bem, então aqui, aquele deslize, depois dessa
maravilha que é este verso, não só o verso, né, mas enfim, especialmente este verso, que é o verso 85, ali, né, com o nome que mais dura e mais honra. Logo depois disso, Dante comete esse deslize, né, atribuindo o nascimento de Estácio, ou melhor, confundindo a cidade de nascimento, a cidade de origem do poeta Estácio, com um gramático e legislador, também chamado Estácio, francês, da cidade de Toulouse. Então, aqui, Dante colocou aqui este discurso, né, na boca de Estácio, como se ele dissesse que é de Toulouse. Bom, quem é que Dante confunde aqui? O legislador e gramático Lúcio Estácio Úrsulo, que não é muito conhecido, né, e tem registros dele, tem obras dele, enfim, porque ele foi legislador e foi gramático, então existem obras dele, mas não há grandes informações, mesmo porque ele não foi alguém muito importante. E o nosso Estácio aqui nasceu em Nápoles. E a prova de que Dante não conhecia a obra inteira de Estácio é que naqueles textos de poesia chamados Silvae, selvas, né, Silvae, o Estácio fala do seu nascimento em Nápoles. Mas, como eu disse para vocês, aquele texto não era conhecido na época de Dante. Ele foi achado na biblioteca de um mosteiro só lá pela metade do século XV, né, por um humanista italiano, né, um grande intelectual também de Florença, assim como Dante, né, o Poggio Bracciolini. Foi ele que encontrou um manuscrito original, não original do próprio Estácio, mas uma cópia, enfim, da época de Estácio, em um convento. Então, esse texto em que o Estácio fala do seu nascimento em Nápoles só foi conhecido 150 anos depois de Dante. Então, ele era de Nápoles, na verdade. Tem esse pequeno engano de Dante aqui, quando ele diz que de Toulouse foi a Nápoles. Na verdade, de Toulouse foi para Roma. Foi bem mais curta a viagem, né? Foi ele de Nápoles para Roma. E em Roma ele foi coroado como grande poeta. Os grandes poetas eram coroados ou com uma coroa de mirto ou de louro. Provavelmente, aqui ele fala, Dante coloca aqui esta coroa de mirto para não comparar com Virgílio, que foi coroado com a coroa de louros. Então, o louro está um pouco acima do mirto. Então, por isso que talvez ele coloca o Estácio um pouquinho abaixo, porque para Dante esta hierarquia é forte, né? Virgílio é absoluto acima de todos. Finalmente diz o nome. Estácio, a gente lá ainda me chama. Cantei Tebas e depois o grande Aquiles, mas caí no caminho com a segunda carga. Sim, então, a grande obra do Estácio é a Tebaida. Em algumas traduções, nós temos Tebaide, com E Aquileide, com E. Mas a maior parte das traduções traz Tebaida e Aquileida. Então, a Tebaida canta sobre Tebas. Tebas, a guerra dos 7 reis contra Tebas. Qual é a história? Né? A gente já comentou várias vezes aqui, né? Porque parece que é uma das histórias preferidas por Dante. É justamente a história dos filhos de Édipo e Jocasta. Édipo era o rei de Tebas, né? Então, Édipo e Jocasta tiveram 4 filhos, né? Que foi Eteocles, Polinices, Antígona e Ismênia. Então, depois que Jocasta morreu, Édipo abandona Tebas, né, arranca os olhos ou fura os olhos e vai embora. Os 2 filhos, Eteocles e Polinices, disputam o governo e aí começa a guerra, porque Eteocles assume, eles combinam que cada um vai governar por um ano, Eteocles é o primeiro, no final do ano ele não entrega o governo, e aí Polinices se organiza com outros reis ali para combater
Eteócles e assumir o trono, que é seu de direito, de acordo com o contrato que eles fizeram. E aí o que acaba acontecendo é que os dois se matam. Né? Então, no final, né, num duelo, os dois se matam. Então, essa é a grande história da Tebaida, que o Estácio conta, e que é modelo para Dante. Vejam, Dante tira muitos mesmo, exemplos, momentos, temas da Tebaida. Por exemplo, dois famosíssimos do Inferno, o canto 26, do Ulisses, né, um dos mais famosos, dos mais fortes cantos mesmo do Inferno e de toda a Divina Comédia, o canto 26 do Inferno, em que nós temos lá Ulisses e Diomedes, que estão numa mesma chama, cuja ponta se divide em duas. Esta imagem aparece igual no livro 12 da Tebaida, né, no final, em que Antígona, ajudada por outros lá, enfim, uma das irmãs de Eteócles e Polinices, leva os dois corpos para a pira funerária. Então, os dois queimam na mesma pira e a chama se divide, simbolizando, claro, lá naquele momento, que o ódio dos dois se mantém mesmo depois da morte. Então, essa é uma das imagens que Dante retira lá da Tebaida para construir a sua imagem de espíritos envolvidos por uma chama. Lá nessa chama estão Ulisses e Diomedes, e a chama se divide em duas. Essa é uma das imagens que ele tira da Tebaida. Outra, que é outro dos grandes cantos inesquecíveis do Inferno, que é o Conde Ugolino, que está lá roendo, mordendo, mastigando a cabeça do arcebispo Ruggieri. Esta imagem ele também tira da Tebaida, que nós temos lá o episódio de Tideu e Menalipo, né, em que acontece a mesma coisa. Né? Tideu e Menalipo são a base, a imagem, né, um roendo a cabeça do outro, mordendo, mastigando a cabeça do outro. É a mesma imagem que Dante retira lá da Tebaida para construir aquela grotesca imagem do Conde Ugolino mastigando o cérebro, a cabeça do arcebispo Ruggieri. E tem muitas outras, né? Essas talvez são as duas principais, porque estão lá plasmadas em dois dos cantos mais importantes, mais conhecidos, né, do Inferno, Ulisses e o Conde Ugolino. Então, Dante tira diretamente da Tebaida. E depois, Estácio começa a escrever também a Aquileida, né, que é a história de Aquiles, obviamente, né, o nome diz, mas ele morre na metade, ou enfim, enquanto está escrevendo o segundo livro. Né, era previsto também para 12 livros, né, a Aquileida, e é interrompido na metade do segundo livro, porque o Estácio morre. Bem, e depois Dante não sabia das outras obras, né, que não eram conhecidas no seu tempo, então ele fala só dessas duas. A grande obra mesmo que o tornou Estácio famoso é a Tebaida. E aí vem a grande surpresa, né? Ao meu ardor foram semente as fagulhas que me aqueceram da divina chama de onde se acenderam mais de 1000. Da Eneida falo, a qual mãe foi para mim e me foi nutriz poetando. Sem ela não teria valido o peso de um grama. Bem, então aqui vejam que começa a se construir aquela cena cômica, aquela cena de comédia dos equívocos ou comédia dos enganos, que vai colocar Dante numa sinuca, numa situação complicada aqui. Bem, o que ele diz então? Isto lembra muito o discurso do próprio Dante lá no começo do Inferno, quando Virgílio se apresenta. E aí Dante vai dizer, vai fazer todo aquele discurso elogioso, né, dizendo que o Virgílio é o ídolo dele, que ele passou noites e dias lendo e estudando e aprendendo, memorizando a Eneida e toda a obra de Virgílio. Enfim, ele faz um discurso extremamente elogioso,
a Virgílio lá no começo do Inferno. Esse discurso do Estácio, de uma certa maneira, repete, né, uma emulação daquele discurso de Dante lá no começo do Inferno. Sempre tendo como ídolo máximo, modelo total e absoluto, Virgílio, a Eneida. Então, aqui é o Estácio, né, dizendo que a Eneida foi mãe e nutriz, ou seja, aquela que gerou e fez crescer e nutriu, ou seja, aquela que o transformou naquilo que ele é, um grande poeta também. E diz que sem ela, nada do que ele escreveu valeria um grama. Então, quer dizer, é um super elogio que ele faz a Virgílio, especialmente a Eneida, né? Inclusive, a própria obra dele, a Tebaida, acaba com um elogio à Eneida, dizendo que a sua obra, a Tebaida, não se compara com a Eneida, né? Isso está lá nos ultimíssimos versos da Tebaida. Bem, então aqui ele faz esse elogio enorme, mas aumenta um pouco mais ainda, porque vejam o nível da idolatria, da paixão, da admiração que ele tem por Virgílio. Ele diz: e para ter vivido lá quando viveu Virgílio, consentiria um sol a mais que não devo à minha partida. Então vejam que isso talvez é, de modo absoluto, o maior elogio possível que uma alma pura, pronta para subir ao paraíso, pode fazer a quem quer que fosse. Neste caso, é ao próprio Virgílio. Porque esta alma deste poeta está dizendo que renunciaria a ir para o paraíso, encontrar Deus face a face, e passaria mais um ano sofrendo aqui, se, em troca disso, ele pudesse simplesmente conhecer Virgílio. Então vejam que é algo assim absolutamente extraordinário. Claro que é algo impossível, né? Isso é muito retórica, não é uma possibilidade. Ele sabe que essa possibilidade não existe. Na verdade existe, porque ele vai estar diante de Virgílio, mas em teoria ele sabe que essa possibilidade não existe dele conhecer Virgílio, mas ele diz que ele passaria mais um ano sofrendo aqui no purgatório, e é um ano que ele renuncia de paraíso para conhecer Virgílio. Então vejam, é uma manifestação realmente de adoração, mais do que de admiração, né? De adoração. E aí, a situação, né? Dirigiu Virgílio a mim estas palavras com expressão que, calando, disse, cala. Então, estas palavras, Dante diz aqui palavras, não são palavras de verdade, né? Virgílio não fala. É só o olhar de Virgílio, a expressão de Virgílio, porque ele diz, calando, então Virgílio não falou. Calando, disse, cala. Então é o olhar de Virgílio, depois de receber este elogio imenso, fica sem saber o que dizer, o que fazer, mas não quer contar diretamente, pelo menos, a Estácio, que ele é Virgílio. Ele é aquele poeta maravilhoso, modelo, ídolo, que o Estácio está elogiando. Ele não quer dizer, beleza, sou eu. Não, ele não quer. Então ele só olha para Dante com aquele olhar cúmplice, pedindo, talvez aqui, pelo amor de Deus, que Dante não diga, é ele. Então é uma situação muito engraçada essa, né, se a gente pensar. E é justamente, Dante cria essa situação de uma maneira tão absolutamente natural, assim, na evolução do discurso, que é realmente magistral, né? É a ideia de gênio mesmo, né? Uma criação de gênio aqui, porque é tudo natural, não tem nada forçado aqui para criar essa situação cômica, né? Porque é ligeiramente dramática, porque vai colocar Dante numa saia justa aqui, Dante não vai saber o que fazer, mas obviamente, aquele drama, ou aquele dramazinho típico das comédias, da comédia de equívocos, né, de uma cena teatral.
né? Isso no teatro isso é muito comum, né? Quer dizer, alguém falando, ou falando muito bem, ou falando muito mal de uma pessoa, sem saber que a pessoa com a qual ele está falando é aquela de quem ele está falando. Então, aqui é justamente o caso. E aí, um terceiro que está ali e que acaba ficando nessa situação, sem saber o que fazer, né? Então, aqui começa essa pequena comédia na comédia que Dante cria dessa maneira, que eu acho genial. Então, Virgílio olha para ele com aquele olhar cúmplice, dizendo, não fala nada, não conta que sou eu. Mas não pode tudo a virtude que quer. Então, aqui Dante já desmonta, né? Dante diz, ou deixa implicado aqui, né? Eu entendi a intenção do olhar, da expressão de Virgílio, eu entendi, mas nem sempre a vontade obedece à razão. Então ele diz, a virtude que quer, o que é a virtude que quer? A vontade. Nem sempre a vontade obedece à razão. Por quê? Que riso e pranto são tão seguazes à paixão de que cada um se origina, que menos seguem querer nos mais verazes. Então, traduzindo isso que ele diz aqui, o riso e o pranto seguem de maneira tão imediata a paixão que lhes dá origem, que aqueles que são verazes, os que são francos e honestos, não conseguem esconder. Né? A emoção é visível naqueles que são autênticos, que são honestos, francos. Somente aqueles que são acostumados a dissimular, os hipócritas, enfim, é que conseguem disfarçar totalmente as emoções. Então, que não deixam transparecer nem riso, nem choro, ou seja, nem alegria, nem tristeza, conseguem disfarçar perfeitamente. Mas ele, Dante, não é um desses. Dante é franco, honesto e direto. Então, ele diz, tá, eu entendi, Virgílio olhou para mim e aquele olhar dizia, não conte, mas eu não consegui me conter. Né? É isso que Dante está dizendo em outras palavras aqui. Né? O que ele diz? Eu só sorri como alguém que trama, pelo que a sombra se calou e me olhou nos olhos, onde o semblante mais se fixa. Então Dante diz, tá, o Virgílio me olhou pedindo para eu não contar e eu só dei risada, né? Fazer o quê? Só dei risada. Bom, essa risada de Dante, esse só sorri, respondendo ao olhar e à expressão de Virgílio, causa muita estranheza no Estácio. Né? O Estácio que estava falando, então, para de falar, parece que fica um pouco desconfiado, um pouco desconfortável ali, um pouco embaraçado, e diz, a sombra se calou e me olhou nos olhos, fixo nos olhos, e aí diz, que tanto esforço ao bem te conduza. Começa de uma maneira muito educada ainda. Diz, tá, você, vivo, está fazendo esse percurso, subindo, espero que o teu esforço te conduza aonde você quer chegar, no paraíso. Então, tá, essa é uma coisa, começa educado. Mesmo porque o Estácio não tinha falado com Dante ainda. É a primeira coisa que Estácio está dizendo a Dante. Estácio estava falando com Virgílio. Agora, fala com Dante e diz, bom, espero que você chegue ao paraíso. Depois de tanto esforço, você vivo fazendo todo esse percurso. Mas por que a tua face, um momento atrás, um lampejo de riso mostrou-me? Então é isso, Estácio ficou desconfiado, pelo texto, um pouco irritado, dizendo, que é isso? O que significa isso? O que eu disse, tinha algo de engraçado no que eu disse? Não tinha nada de engraçado, não era para dar risada. Então, por quê? E o Estácio é direto, franco e direto. Olha Dante nos olhos e pergunta direto. E aí, Dante ali, ora eu estou de um lado e de outro sob pressão. Um me faz calar, o outro implora que eu o diga. E eu suspiro e sou entendido. Então veja, a construção desta situação, desta cena, pequena cena teatral aqui entre os três, que eu falei, é muito bem construída, com todas as nuances cênicas mesmo, as indicações cênicas,
de palavra, de expressão, de movimento, de olhar, de tudo, e também com todas as nuances psicológicas, né, do sentimento, primeiro assim, é uma série de elementos. Primeiro, a construção. Estácio faz esse elogio imenso a Virgílio, sem saber que está falando com Virgílio. Virgílio, um pouco tímido, talvez, não diz nada, não responde a Estácio, mas olha para Dante, olha de lado para Dante, provavelmente fazendo um sinalzinho assim, para dizer para Dante, não fale nada, não conte que sou eu. Dante entende, mas nesse momento dá uma risadinha, porque não consegue segurar. Né? Acha engraçada a situação. Estácio não entende porque Dante sorriu, porque tudo aquilo que ele estava falando não tinha nada de engraçado para ele dar risada, e aí o Estácio acha suspeito, desconfia, fica um pouco irritado, encara Dante e pergunta direto. E aí Dante, diante de o seu mestre, Virgílio, que ele fez o sinal de não falar, e agora o outro olha nos olhos e diz claramente por quê. E o que Dante faz? Olha para um, para outro e suspira. Só suspira. Então, nesse suspiro, é que está, digamos assim, que desemboca toda essa comédia, toda essa tensão, essa série de elementos, essas nuances psicológicas e cênicas mesmo todas, esses movimentos todos, porque, como diz o Daniele Matalia, que é aquele comentador da comédia, que na edição que eu sempre indico aqui, lá ele diz, esse suspiro de Dante é ao mesmo tempo palavra e silêncio. Diz e não diz. Porque é justamente isso. Dante suspira porque não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, não sabe se responde a Estácio ou se fica calado porque Virgílio pediu. Então, enquanto isso, ele suspira. Suspirando, ele ganha tempo para ver se alguma coisa mais acontece. Se Virgílio diz alguma coisa, se Estácio continua, se... Claro que não é um grande drama, e o Dante já sabe também que esse não é um grande drama. Não vai ser um grande mal se ele contar quem é Virgílio. Mas Virgílio pediu para não contar. Então, fica nessa. Mas aí ele diz, eu suspiro e sou entendido pelo meu mestre. E não tenhas medo, me diz, de falar, mas fala e diz-lhe o que ele lhe pergunta com tanta atenção. Então, aqui, novamente, né, Virgílio, com a sua grandeza de mestre, entende a situação de Dante, a impossibilidade que Dante tem de fazer uma coisa ou outra, e aí diz, tá, tudo bem, pode falar, porque né, senão... porque a ideia aqui de Dante, parece que Dante, de uma certa maneira, com esse suspiro, ele também olha para Virgílio e diz, mas veja só a situação em que você me coloca. É como se Dante dissesse isso para Virgílio, né? Pedindo para não falar, veja em que situação você me coloca, o que eu faço agora? Né? E aí, Dante não diz, né? Mas é como se dissesse, a gente entende na situação. E aí Virgílio diz, pode falar então. Bem, esse pode falar, Dante então está liberado para falar, o que Dante vai fazer? Vai enrolar um pouco, vai fazer suspense, não vai falar diretamente. Ele diz ali, talvez tu te surpreendas, antigo espírito, do riso que eu dei, mas de mais admiração quero que te tomes. Claro, é só uma introduçãozinha, mas ele não diz direto, né? Ele enrola um pouquinho. Este que guia ao alto os olhos meus é aquele Virgílio do qual tu tiraste força a cantar sobre os homens e os deuses. Então, revela que este com o qual ele está e com o qual Estácio acabou de falar é Virgílio. E aqui nós temos a cena ali, né, de Estácio provavelmente avançando em direção a Virgílio para abraçá-lo, que vai ser descrito nos próximos versos, né, aqui na ilustração do Francesco Scaramuzza. Então, este que guia ao alto os olhos meus é aquele Virgílio do qual tu tiraste força a cantar sobre os homens e os deuses.
Se outra razão ao meu rir creste, abandona-a como não verdadeira, e crê serem aquelas palavras que dele disseste. Já se inclinava a abraçar os pés do meu doutor, mas ele lhe disse: irmão, não o faças, que tu és sombra e sombra vês. Um outro daqueles versos lapidares que vão para todas as antologias depois, né? Virgílio dizendo a outra alma: irmão, não o faças, que tu és sombra e sombra vês. Ou seja, nós dois somos almas, somos iguais. Na verdade, o que Virgílio implica aqui, quando ele disse, tu és sombra e sombra vês, aparentemente dizendo, somos iguais. Não é somos iguais. Você, Estácio, está acima de mim. Por quê? Porque é uma alma praticamente já do paraíso, enquanto Virgílio daqui a pouco vai ter que voltar para o limbo. Então, são almas iguais, mas não exatamente. Uma vai para o paraíso e a outra volta para o limbo. Então, aqui, Virgílio, que tem este comportamento de uma certa modéstia, né, porque depois de todos esses elogios, ele ainda é modesto dessa maneira. Né? Primeiro, não quer que Dante conte que é ele. E depois, quando Dante conta, Estácio vai abraçá-lo e ele diz, não faça isso. Tu és sombra e sombra vês. Somos iguais. E ele levantando, ora podes a quantidade compreender do amor que a ti me liga, quando eu esqueço de nossa inconsistência, tratando sombra como coisa sólida. Então, o próprio Estácio diz isso, né? Uma alma pura, especialmente uma alma pura, mas qualquer alma do purgatório sabe que abraçar uma outra alma não faz sentido, não acontece, elas são, né, somente corpos de ar, mas, e provavelmente isso não acontece frequentemente no purgatório, né? Uma alma não fica abraçando a outra. Aquilo que acontece lá na chegada do primeiro barco com almas, em que vem o músico, amigo de Dante, o Casella, aquilo é um evento extraordinário, né? Casella tenta abraçar o amigo, né? E Dante tenta abraçá-lo também, não dá certo, mas, primeiro, lá é uma alma que está acabando de chegar, não sabe as regras, não sabe como funciona nada, não sabe nem ser alma ainda, vai aprender tudo no purgatório, está chegando. Dante também não sabe como funciona isso, tentam se abraçar. Mas aqui não é o caso. Vejam que Estácio está aqui há 1200 anos. Sabe muito bem como funciona tudo. Então, não deveria tentar abraçar Virgílio. Mas é justamente isso que ele diz, né, a Virgílio. Ora, podes entender a quantidade ou a profundidade, a extensão do meu amor por ti, né, que me faz esquecer que nós somos inconsistentes, apenas sombras. Né? E ele tenta tratar sombra como coisa sólida. Então, é muito interessante a maneira como Dante constrói esse canto. Esse canto é muito mais rico do que eu consegui transmitir para vocês, porque um pouco preocupado pelo tempo também, para a gente não ficar aqui até as 10 horas da noite, né? Eu tento, às vezes, me limitar. Eu sei que eu falo demais e tento me limitar um pouco, mas releiam esses cantos com um pouco dessas indicações que eu dei, porque esse é um canto para a gente pensar mesmo, para a gente refletir. Tem muita coisa a ser pensada aqui, mas especialmente essa questão da poesia que eleva, a poesia que é para Dante a maneira de se elevar intelectualmente, espiritualmente, de chegar a Deus. É a maneira de crescer, é a maneira de se purificar, porque para Dante esta poesia é uma poesia purificadora, é a poesia que o leva da perdição da selva ao inferno, ao purgatório e vai levá-lo ao paraíso. E esse é o percurso de Dante poeta, de uma perdição na selva da vida real e da política de Florença, mas de toda a Itália, vai passar por diversas fases da sua vida em que a poesia reflete o momento que ele está vivendo
e vai chegar à poesia que o leva ao paraíso. Então, tudo isso está embutido neste canto aqui, em que ele encontra Estácio, é um encontro de 3 poetas, não é por acaso que são 3 poetas que vão fazer o percurso final do purgatório e vão chegar juntos ao paraíso terrestre, e lá vão testemunhar a procissão mística. Enfim, não é por acaso. E não é por acaso também que Dante, poeta, acompanhado de 2 outros grandes poetas, inclusive Virgílio, o maior dos poetas, no seu percurso agora até o paraíso, só vão encontrar outros poetas. Vai haver outros personagens ali, mas Dante vai conversar, daqui para frente ele vai conversar, vai encontrar o seu amigo Forese Donati, vai encontrar Guido Guinizelli, digamos, o iniciador do movimento do Dolce Stil Nuovo, do qual Dante é o maior expoente, vai encontrar o Arnaud Daniel, que é um poeta provençal. Enfim, Dante só vai encontrar poetas daqui para frente, acompanhado de 2 poetas. Então, todo esse final do purgatório é uma imensa exaltação ao valor, ao poder, ao potencial transformador, purificador da poesia. Então, de uma grandiosidade esse momento daqui em diante do purgatório, em que Dante realmente, digamos assim, decreta definitivamente com aquele verso 85, né, poeta, o nome que mais dura e mais honra, porque ele realmente parece acreditar nisso, né? E é a poesia que eleva. Isso acho que é fundamental, né, entender a partir deste canto, né? A poesia, no caso de Dante, a poesia leva ao paraíso. Bom, acho que com isso teria muito mais coisas a dizer, mas eu fico por aqui, porque o resto é uma questão de leitura e interpretação de acordo com o patrimônio de leituras e de referências que cada um tem, mas é um canto realmente extraordinário esse. Bom, então, espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto eu gosto desse canto. E semana que vem nós continuamos conversando sobre o purgatório, com o canto 22. Uma boa semana para vocês, divirtam-se, boas leituras e até lá. Tchau, tchau.